nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus como um raio de luz. Espírito de Deus, enviai dos céus como um raio de luz.
Vamos assentar um pouquinho e já ir preparando o nosso coração. Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira noite de novena em honra à Divina Santa Cruz. Noite da Comunidade. Tema: Evangelho do Dia. Celebrante: Padre Raimundo Aguiar. Organizadores: Liana, Érica, Sineones e Fátima. Comunidades convidadas: Saquinho, Buril, Água Boa de Itabaianinha e Piabas. Irmãos e irmãs, neste tempo pascal, a palavra de Deus é fonte de vida e renovação para todos nós, amigos e seguidores do ressuscitado. Peçamos que a luz e a paz da sua ressurreição jamais se apaguem em nosso coração. Celebremos com fervor. Sem abrigo, sem chão, na calçada do bairro da espera, outro grito do mundo limão. Mas o bairro se fez moradia, no presépio da simplicidade, vem morar num pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Nosso canto as nações ouvirão. Onde faltou direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso ergue a voz com firmeza e a dor. Quando há povo tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão. Cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos do Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos à nossa
celebração, iniciando a festa. Queremos também saudar quem está nos acompanhando pelas redes sociais. E além das intenções, vamos rezar por quem rezou ou quem pediu as nossas orações. Então tem gente rezando em casa, rezou para que tudo pudesse acontecer bem. Queremos também rezar por quem nos pediu orações. Vamos agora pedir a Deus que nos perdoe de tudo aquilo que de pecado fizemos e pensamos em fazer. Vamos cantar. Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo que vos alegrais pelo pecador, arrependidos, tende piedade de nós. Christe eleison. Christe eleison. Senhor, que muitos perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos louvar por glória ao Senhor. Glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens amados. Glória, glória
concedei, Deus Todo-Poderoso, que tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram ele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, caíram dos olhos de Saulo como uma escama, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado, tendo tomado alimento. Sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho.
louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-os, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho, ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles comeram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com a festa de vocês começando hoje, vou aproveitar
e vou fazer então uma introdução daquilo que vocês estão, ao longo desses 10 dias, estarão celebrando. O tema da festa, acho que muita gente já celebrou nas comunidades, porque é um tema que a diocese toda está trabalhando nas festas de padroeiro. Somos igreja eucarística, sinodal e missionária. Vamos repetir? Somos igreja. Pois é, eu vou aproveitar de tudo que a gente leu aqui, porque já que o tema está na palavra de Deus, o tema de hoje é o Evangelho do dia. Só que o tema da festa precisa também ser de alguma forma explicado para vocês entenderem. Então eu vou pegar do que nós lemos aqui na liturgia da palavra para a gente poder então entender o nosso tema geral. Somos igreja eucarística. A igreja católica vive do mistério da Eucaristia. Jesus vai dizer no Evangelho de hoje: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida. Pois é. O que é a igreja católica sem celebrar a missa? É um culto evangélico. Evangélico celebra a missa? Celebra? Não. Quem celebra? Católica. Sem a Eucaristia, então a gente seria uma igreja evangélica. Porém, como nós celebramos o mistério da Eucaristia, que é o mistério do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, então, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida. Por isso que a gente tem a igreja eucarística. Sem celebrar a Eucaristia, nós deixamos e corremos o risco de não nos salvar. Não sou a palavra de Jesus? Tem a vida. Tem a vida eterna. E eu acho que a vida eterna é uma coisa que todo mundo está esperando. Ou não? Sim. Todo mundo quer, ou não? Sim. Para isso, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Então, quando a gente vem para a igreja e não comunga, a gente pode estar correndo o risco de estar deixando essa vida eterna para outro. Porque quem está comungando é o meu irmão, não sou eu. E quem está se salvando, então, é o meu irmão, não sou eu. Padre, mas eu não estou comungando porque eu estou em pecado, pois tem um sacramento que dá a você condições de comungar, o que é a confissão, que a gente chama de reconciliação. Tem gente que pode se confessar, sim, mas tem vergonha, tem medo, e aí você que não se confessa e não comunga, pode estar deixando para outro o que? A vida, porque é ele que está comungando. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem. Então é por isso que nós somos uma igreja eucarística, porque nós temos a Eucaristia. Aqui nesse altar, daqui a pouquinho, vai ser consagrado o pão e o vinho, que vai ser o quê? Eu quero ver essa resposta de todo mundo. Vai ser consagrado nesse altar o pão e o vinho, que serão o quê? Corpo e sangue. Que vai servir para a vida eterna daqueles que se alimentarem. Porém, o Senhor sabe muito bem que alguns não terão condições, não têm condições de se alimentar. Verdade é, mas para a gente que pode, não deveria deixar de lado. E muita gente pode. Muita gente vai começar a festa hoje, vai terminar e não vai ter coragem de comungar. E não porque não podia, porque talvez não esteja querendo. E eu falei pelos motivos quais foram. Não sei se o padre da paróquia vai confessar aqui, mas no dia que ele vier confessar, pense no que eu estou falando hoje para vocês. O alimento que o Senhor nos dá, que é o seu corpo e o seu sangue, é alimento para a vida. Por isso então que nós somos uma igreja, nós não somos católicos sem Eucaristia. Repitam comigo. Nós não somos católicos sem Eucaristia. É
por isso que a missa é a coisa mais importante que o católico tem. E a missa tem um alimento de quê? Da palavra. A palavra de Deus não está nos alimentando agora? Está, porque a gente está ouvindo, está lendo, está meditando, está nos alimentando. Nós temos o alimento da palavra e temos o alimento da Eucaristia. Tudo isso dentro da missa. Por isso que a missa é a celebração mais importante, mais nobre de todas. Amém? Amém. Aprenderam? Sim. Não, pai, eu já sabia, melhor ainda, né? Que eu só estou relembrando, né? Segunda coisa, somos igreja eucarística, somos igreja sinodal. Padre, o que é sinodal? O Papa Francisco disse que nós somos uma igreja que precisamos caminhar juntos. O padre com o fiel, o padre com o seu bispo, os irmãos uns com os outros, os fiéis com a paróquia, caminhamos juntos. Porque se não caminharmos juntos, também vai parecer protestante. O evangélico tem que dar satisfação ao padre? Tem? Não. Ele tem o culto dele, ele celebra as coisas dele, pronto. Não tem problema, porque é na igreja dele. Mas os católicos têm que estar em comunhão com a igreja. Está em comunhão. Se aqui não se celebra nada em comunhão com a paróquia, então a gente fica parecendo uma igreja que é evangélica, porque nada é feito como a paróquia orienta. É por isso que nós somos uma igreja sinodal, ou seja, estamos caminhando juntos. Por que caminhamos juntos? Porque somos uma única igreja. Se somos uma única igreja, então a gente tem que ir pelo mesmo caminho. Por isso que eu estou presidindo essa missa hoje, estou presidindo a missa hoje. Mas o padre que vier amanhã, ele não vai celebrar diferente de mim, vai ser a mesma missa, a mesma. Tudo que nós celebramos, do começo ao fim, tudo aquilo que nós fizemos dentro dos ritos, é a mesma coisa. Todos nós iniciamos com o sinal da cruz. Sim? Sim. Amanhã vai ser a mesma coisa. Todos nós no começo pedimos perdão a Deus, o ato penitencial. Sim? Sim. Amanhã vai ser a mesma coisa. Todos os dias nós fazemos uma oração no início da missa, chamada oração de coleta. A oração de coleta de hoje foi: concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo conhecido a graça da ressurreição, Amanhã vai ter a mesma oração de coleta. Vai ter a leitura, vai ter a pregação, vai ter o pão, vai ter o vinho, vai ter o ofertório, vai ter a música, vai ter a comunhão, vai ter tudo. Porque é a mesma igreja. O padre não é o mesmo, amanhã vai ser outro. Mas a missa vai ser... Porque se você chega e a missa é diferente, estou achando meio estranho esse negócio. O padre não começou com o sinal da cruz. Está errado mesmo. Porque na igreja católica a gente começa a nossa oração como? Com o sinal. Você não reza? Só 4 pessoas é que rezam? Vocês rezam? E quando vocês começam rezando, como é que vocês fazem? Porque nós somos católicos. O evangélico não faz sinal da cruz. Faz? É. Por isso, quando às vezes eu estou celebrando, eu vejo uma pessoa, eu começo a avisar, em nome do Pai, do Filho, aí a pessoa fica assim olhando para mim, eu fico logo desconfiado. Aquele cabra ali não é católico, não pode ser. Porque se for católico, ele faz o sinal da cruz. É nosso, minha gente. Os ritos que nós temos são aquilo que vão marcando o católico. A cruz, a Virgem Santíssima. Como é que nós podemos ser uma igreja católica sem venerar a Mãe de Deus? Tem alguma coisa errada, não tem? Porque a Mãe de Jesus também é nossa. Então, por isso o católico tem todo um amor e veneração pela Mãe de Jesus. O evangélico, então por isso nós precisamos caminhar como? Juntos. O que a igreja ensina sobre Nossa Senhora é que o fiel tem que acreditar. Ela é a mãe dele. E por ser a mãe dele, ela é Maria Santíssima. É mais do que santa, gente. Santíssima. Sabe quem é santo? Deixa eu ver aqui.
Tem outra imagem por aqui? Pronto, santo é São João. Maria é santíssima. Está em outro nível, porque é a mãe. E a mãe, para o filho, tem uma importância como qualquer outra mulher. Se o seu filho comparar você a qualquer outra mulher, então você está ruim, viu, mãe? Não é não? Você me comparar com qualquer outra mulher, não pode. O filho não pode comparar a mãe com qualquer outra mulher. Pode? Não pode. O filho pode comparar várias mulheres dentro do mesmo nível. As amigas, as pessoas de trabalho. Agora, a mãe é diferente. A mãe dá vida, minha gente. A mãe se preocupa, a mãe perde noites. A mãe chora por causa do filho. A mãe só precisa saber que o filho está doente, que ela sofre junto. Sim? Sim. É a mãe. Então, o que a igreja ensina sobre Maria, nós católicos cremos e professamos também. É virgem, sim? Sim. É santa, sim? Sim? É mais do que santa, né? É aquela que foi assunta ao céu, sim? Sim. É isenta do pecado, sim? Pois é, está vendo? Isso é o que a igreja nos ensina. Alguém vai dizer assim, não, então vá para outra igreja, porque desse jeito você não caminha com a gente. Entenderam? Se uma pessoa chega dizendo que Maria não foi assunta ao céu de corpo e alma, então ele não está caminhando como a igreja orienta. Por isso que nós somos uma igreja sinodal. Precisamos caminhar juntos. E aí, padre, onde é que eu posso tirar aqui um exemplo da leitura de hoje? Da nossa leitura dos Atos dos Apóstolos, que fala sobre isso. Veja, Paulo caiu do cavalo, como diz a história, e ficou cego. Aí ele foi recolhido para um lugar onde um homem chamado Ananias foi chamado por Deus para ir até Paulo para conversar com ele e curá-lo da cegueira. Foi isso que foi lido na estante? Foi? Sim? Ou não? Vamos lá. Paulo tinha se acidentado, né? Ficou cego e foi levado para um lugar onde Ananias foi chamado por Deus para ir até Paulo, para procurá-lo, curá-lo da cegueira e fazer com que Paulo fosse integrante da igreja. Diz aqui no versículo 10: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, levante-se, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. Aí Ananias vai dizer, Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem, do mal que ele fez a muitos fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e aos povos. Eu vou mostrar-lhe o quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinha no caminho, Ele me mandou aqui para que te recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O que é sinodalidade? Ananias está ouvindo o chamado de Deus, vai até Paulo, que chama Saulo ainda, para juntos levar o quê? Juntos levar o quê? Ananias ficou até com receio. Senhor, esse homem é perigoso, esse homem é complicado, esse homem é difícil. Como às vezes, né, quando a gente está na comunidade, né, chama não sei quem para cantar, não, essa pessoa é complicada. Chama alguém para ajudar, não, fulano é difícil.
E aí Ananias vai dizer, aí Deus vai dizer, Ananias, eu quero ele, porque ele vai ser um instrumento importante nas minhas mãos. Então, Ananias, você vai ter que trabalhar junto com o seu irmão Saulo. Isso é sinodalidade. Isso é os dois caminharem rumo ao mesmo propósito. Ananias fez a vontade de Deus? Sim. E Saulo? Também. Caminharam juntos. Se nós não caminharmos juntos, a gente corre o risco de perder a nossa característica de igreja, viver a comunhão. Quanto mais um católico se afasta de sua igreja, menos a comunhão ele vive e menos sinodal ele é. Antigamente, quando eu era criança, adolescente, quando eu escutava uma pessoa falar mal da igreja, era um protestante. Hoje são os católicos. A gente escutava um protestante falando mal do padre. Hoje são os católicos. A gente antigamente via os evangélicos, os protestantes, sem querer ir para a igreja católica, porque não era mais católico. Hoje são os católicos que não querem mais. Antigamente, os evangélicos, antigamente se entende, né? Até hoje os evangélicos não comungam. Hoje muitos católicos também não querem comungar mais. Isso mostra que não somos uma igreja sinodal. Por quê? Porque se for sinodal, ela caminha junto. Está ali unido. Se nós temos comportamentos que não são de comunhão, então cuidado que a gente pode daqui a pouco, por viver, parecer uma seita mesmo. Então, Ananias, por ser fiel, escuta a palavra de Deus. Ananias, eu quero que você vá. Você está com medo de Saulo, está à toa. Você acha ele complicado, não acha? Acho. Você acha esse homem difícil? É. Mas sou eu que estou pedindo. E Ananias obedeceu. Muitos católicos não fazem isso. Muitos católicos, o padre orienta de um jeito, ele faz de outro. No capricho. O bispo diz uma coisa, ele faz outra. No capricho. Tem gente que não está nem aí mais com o Papa, o católico que não está nem aí mais com o Papa. Imagine. Um católico que o Papa fala e para ele é como se fosse uma pessoa qualquer falando. É como você, se estivesse numa empresa, numa loja, o seu patrão falando e você, tá, não estou nem aí, amanhã eu vou fazer uma coisa. Aí você quer fazer no outro dia, ele vai botar você para onde? Hein? Tomara que volte mesmo, você aprender, né? Você não pode, minha gente, fazer da empresa do seu patrão a sua empresa. Então você monta o seu negócio e faça do jeito que você é. Mas na igreja católica quem está fazendo isso? As pessoas acham que elas podem fazer o que querem. E não, eu quero saber do que o Papa está dizendo, o que o bispo está falando, então tem uma coisa errada. Com quem? Com o fiel, não é com a igreja, com o fiel. Então, tem coisas que a gente vem ensinando há muito tempo, orientando, e tem gente que no capricho não quer. Padrinho de batismo. A gente orienta que seja o quê? Todo mundo sabe disso. Aí me aparece um casal que não é casado querendo batizar. Aí a gente tem que dizer de novo e ele ainda fica com raiva. Olha que troço, ainda fica achando ruim. Como se aquela orientação não fosse uma orientação que a igreja estivesse dando. Aí a pergunta, quem é que, sendo católico, não se sente no dever de escutar aquele que Deus coloca para orientar a sua igreja? Como é que a pessoa pode se sentir bem nesse lugar? Não pode. Se você não está bem na sua empresa, porque o seu patrão exige uma coisa, então é melhor você... Porque se ele dizer 7 e você chega a 8, se ele diz que você tem que fazer tal coisa e você faz outra, tem uma coisa errada. Não estou dizendo que a igreja é uma empresa. Eu estou dizendo que a igreja tem uma liderança. E se a gente não estiver seguindo essa liderança, em sinal de comunhão, a gente vai se perdendo pelo meio do caminho. E tem muito católico assim. Se perdendo pelo meio do caminho porque quer fazer as coisas da sua cabeça.
Pois a gente tem uma cabeça, gente, é Jesus Cristo. E ele confiou a quem? Ao Papa, que é Pedro, né? A pessoa de Pedro, o Papa. E o Papa tem os seus bispos. Os bispos têm os seus, e os padres têm o seu povo. Então a gente tem que caminhar. Quer alguma coisa, converse com o Padre. É importante isso. Precisam ter estão com a tua dúvida, precisam tirar essa dúvida, conversem com ele. Comunhão. Para que a gente possa fazer então o que a igreja orienta, e não o que eu quero. Amém? Amém. Terceira coisa, somos igreja o quê? Eu. Se. E terceira, mission. A leitura termina dizendo bem assim: Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Aí é que é uma igreja missionária. Ele escuta, ele ouve, ele aprende e ele transmite. O que nós estamos partilhando aqui deveria ser missão da gente dividir com os irmãos. Quantas pessoas, por exemplo, não estão em condições de vir à igreja? Vá lá fazer uma visita. Vá lá ler um pouco do trecho da palavra de Deus. Vá lá rezar com ele. Vá lá fazer uma oração. Veja, isso é uma forma da gente, aprendendo o que aqui foi ensinado, partilhar. Um dia, não é hoje ainda porque estamos aqui, mas um dia talvez nos falte forças para voltar à igreja. Um dia talvez nos falte forças para estar com os irmãos aqui na celebração. Seria bom alguém aparecer para levar uma palavra para nós. Sim ou não? Sim. Seria bom alguém aparecer para dizer, vamos rezar juntos. Sim ou não? Sim. Isso é ser missionário. Isso é pegar essa palavra e traduzir isso como um compromisso. E nós temos entre nós muitas pessoas que estão distantes e afastadas. Muitas pessoas que já não estão mais caminhando, né, literalmente com as pernas. E não estão também, de alguma forma, participando. Então, meus irmãos, veja que daquilo que acontece com Saulo, ele se torna depois um grande missionário da igreja. E é isso que a igreja espera de nós. Vocês vão celebrar 10 dias. Se nesses 10 dias alguma coisa daquilo que foi falado, discutido e refletido puder tocar no coração da comunidade para pensar o que é que está na hora então da gente fazer para viver a igreja eucarística, sinodal e missionária. Uma coisa dessas já faria uma grande diferença na comunidade. Se for uma comunidade eucarística, então lembre, pode ser uma comunidade que vai procurar mais a confissão, procurar mais a comunhão. Se é uma comunidade eucarística, aqui tem adoração. No dia da adoração a comunidade vai participar mais. Já é um grande salto. Porque às vezes no dia da celebração tem 4, 5, 3, não sei quantos tem. Ou a igreja está cheia? Eita, piorou. Eu falei 3, 4, 5, 6, ela falou 2, então diminuiu, né? Pois se vier 3, então já foi o passo, né? Se for sinodal, aquilo que eu falei há pouco instante, vão decidir as coisas, sempre dialoguem, conversem, discutam juntos, falem com o padre, dialoguem com ele, aí um passo importante. Vão fazer alguma coisa, estão sendo orientados pelo pároco, pela igreja, sigam a orientação. O capricho de querer fazer o próprio gosto não é eclesial, não é católico. Católico, ele está em comunhão. Com quem? Com quem? O católico está em comunhão com quem? Com a sua igreja. Que o padre representa, que o bispo representa, que o papa representa. Está em comunhão. Pronto. Se for terceira missionária, é um exemplo que eu falei. De repente, grupos que começam a fazer visita, a gente tem com certeza a visita dos ministros de Eucaristia, né? Vão lá fazer. Mas que tal se um grupo, um movimento, for no dia do que o ministro da Eucaristia for e rezar lá com eles, rezar um texto, ler uma palavra de Deus, ajudar os irmãos na sua visita? Aí, veja quanta coisa a gente pode fazer como fruto, como resultado de uma festa que começa hoje. O que é importante é que a igreja nos ensinando, a gente aprenda. E aprendendo,
quem sabe uma hora ensinar também. Então, meus irmãos, Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Que o exemplo de Paulo, que teve uma experiência de Deus na base da dor, ele ficou cego, nos ajuda então a perceber se a gente não está cego também e deixando algumas coisas acontecerem, a gente mais piora do que ajuda. Ao contrário, quando abrir os olhos, evitando algumas coisas acontecerem, quem sabe se a gente aí sim não cresce, não caminha. Que Deus então vá acompanhando esses caminhos que vocês vão, esse caminho que vocês vão fazendo de hoje até o dia da festa. Lembrando que, como católicos, nós somos levados esse ano a pensar, a lembrar e a saber. Somos igreja eucarística, sinodal, missionária. Não sei quando a gente terminar a festa, se a Carnaíba vai ser mais eucarística, mais sinodal, mais missionária. Se for tudo isso, amém. Se for uma coisa mais do que outra, já avançou. Se não for nada, misericórdia, né? Aí parou no tempo. Mas somos. Somos porque é por natureza que a Igreja Católica é tudo isso. Amém? Vamos fazer a nossa ladainha, invocando então os auxílios, os louvores, a Santa Cruz. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sos Deus, tem de piedade de nós. Pai do céu, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sos Deus, tem de piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sos Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Ó Santa Cruz do nosso Salvador, santificai e convertei os pecadores. ó Santa Cruz consagrada pelas virtudes de Jesus Cristo, Santificai e convertei os pecadores. ó Santa Cruz que levaste nos vossos braços o corpo adorável de Jesus Cristo, Santificai e convertei os pecadores. ó Santa Cruz tingida com o sangue de Jesus Cristo, Santificai e convertei os pecadores. ó Santa Cruz que sois a árvore da vida, o caminho do céu e a chave do paraíso,
Jesus, a fonte dos eleitos. Santificai e convertei os pecadores. Ó Santa Cruz, que foste desejada por todos os santos. Santificai e convertei os pecadores. Seja-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Seja-nos propício, ouvi-nos, Senhor. Sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor. Em todo mal, Livrai-nos, Senhor. da condenação eterna, Livrai-nos, Senhor. pela vossa Santa Cruz, Livrai-nos, Senhor. pela cruz a qual fostes pregado e onde morreste, Livrai-nos, Senhor. pela invenção de vossa Santa Cruz, Livrai-nos, Senhor. pela exaltação de vossa Santa Cruz, Livrai-nos, Senhor. livrai-nos, Senhor, no dia do juízo. Livrai-nos, Senhor. Nós vos suplicamos que nos perdoeis. Ouvi-nos, Senhor. Usai de indulgência para conosco, nós vos suplicamos. Ouvi-nos, Senhor. E livrai as nossas almas ao desejo das coisas celestes. Ouvi-nos, Senhor. Nós vos suplicamos, Filho de Deus. Ouvi-nos, Senhor. E todos nós vos suplicamos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que no meio da cruz trouxestes ao mundo a redenção da humanidade. Perdoai nossos pecados, salvai-nos de todas as ciladas de Satanás e, carregando a nossa cruz, sejamos fiéis ao vosso chamado, ao vosso serviço, ao vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre esse altar, vidas frutos bons, corações a se oferecer.
meus irmãos, para que nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, santificai com benevolência estes dons, e aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Genivaldo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o próprio Senhor nos ensinou a rezar. Então, juntos, digamos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. o crucificado ressuscitou dos mortos e nos salvou. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Quando o fim se torna em minhas mãos e o eterno se revela no simples gesto, meu coração reconhece o teu chamado e o céu se inclina sobre nós. Quando venho anunciar o meu mistério, sacrifício
se inclina sobre nós. Jesus, amado.
eucarística não pode viver sem a Eucaristia. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que a gente fez pouco caso da missa e pouco caso da comunhão. A igreja também é sinodal. Que Deus nos perdoe pelas vezes que a gente foi orgulhoso e teimoso e não quis seguir a orientação da igreja, não quis caminhar com os irmãos, como se sozinhos fôssemos nos salvar e como se sozinhos fôssemos responsáveis por tudo. A nossa igreja é missionária. Deus nos perdoe pelas vezes que a gente sempre ficou acomodado, acovardado e não quis assumir um compromisso com Deus e com a igreja, deixando para que isso fosse um compromisso dos outros e não meu. Que o Senhor então nos ajude a perceber o que essa festa quer nos inspirar, nos lembrar, porque alguns já sabem, nos ensinar para aqueles que não entenderam ou não ouviram ainda sobre esses últimos tempos, né? O que a igreja espera de nós. Que o Senhor então tenha de nós a igreja que Ele quer, eucarística, missionária e civil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Alimentado, Senhor, com os dons desse sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos aqui agradecer aos organizadores Liana, Érica, Sineones e Fátima. Que Deus abençoe grandemente vocês. Queremos também agradecer aos convidados Saquinho, Buril, Água Boa de Taberninha e Piabas e outras comunidades aqui presentes. A todos vocês, uma grande salva de palmas. Abençoe o Senhor e que o Senhor está na casa. Gente, olha, eu estou aqui, mas eu não sei como é que eu estou falando. Diana, é você que vai dar os avisos, digo eu. Mas eu peço que o Senhor me abençoe também, que você foi grandiosa. Queremos também, em nome da comunidade, ofertar ao Senhor uma pequena lembrança. Amanhã, segunda noite, será a noite dos idosos. E a
apostolado do coração de Jesus. O celebrante de amanhã será Padre Antônio Everton. Organizadores, apostolado do coração de Jesus. As comunidades convidadas, Barro Preto e Banana do Mato. Após a missa, façam uma visitinha na nossa barraca e nos ajudem. Amém. Muito obrigado por ter envolvido. Vamos dar uma salva de palmas também para ela, Vocês ficam daí sorrindo, agora é difícil pegar no microfone ainda mais quando tem que falar assim de forma mais espontânea, né? Então Deus abençoe e use de você para muitas outras coisas na igreja, para proclamar, para anunciar, para levar essa mensagem para muitas pessoas através não só do microfone, mas também das redes sociais. Então, que bom, Deus abençoe e faça com que outras pessoas, isso é missão, né? Todo mundo tem alguma coisa para fazer na igreja. Uns cantam, outros têm que servir no altar, outros têm que ajudar aqui no ministério da palavra, da Eucaristia, outros têm que filmar, outros têm que limpar, outros têm que comunicar. Então é isso mesmo, todo mundo junto servindo a Deus, isso é igreja, e Deus ajude que servindo juntos a gente faça o melhor possível. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos desçam as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santa Cruz! Viva! Viva Jesus! Viva! Viva a nossa igreja!